finalmente nós vamos começar, né, a nossa terceira apresentação de slide, que é de condução transiente. Ou seja, finalmente as coisas vão poder mudar, vai dar para apresentar vídeo para vocês, porque agora, como é regime permanente, as coisas vão se modificar com o tempo. Olha que legal. Antes, se a gente fosse passar um vídeo, ia ser uma foto. Ia ser a mesma coisa o tempo todo, já que regime permanente, né? Então não tinha videozinho para nossas primeiras aulas. Mas agora para a gente foi estudar essa parte de condição transiente, justamente o que vai caracterizar todo esse estudo é justamente esse efeito, né? Das coisas variando no tempo. Então, o perfil de temperatura pode mudar, a temperatura modificando, às vezes a condutividade pode alterar também, certo? As condições do ambiente podem mudar ao longo daquele processo de transferência de calor. Então as coisas começam a ficar um pouco mais interessantes, certo? Não fica aquela monotonia igual é estudado de regime permanente, certo? Um exemplo clássico, certo? Que a gente estuda normalmente na mecânica, mas também na metalurgia, é justamente quando a gente faz a têmpera, né, de ligas de ferro, carbono, e em função da concentração de carbono e de como ocorre o resfriamento daquela liga que vai ser formada, a gente tem uma série de microestruturas que podem ser formadas, certo? E a quantidade de cada uma dessas microestruturas, elas variam de acordo com essa velocidade de resfriamento, certo? Porque velocidades lentas de resfriamento vão permitir, né, que os átomos que vão compor os grãos, eles tenham mais tempo para poder se movimentar e se posicionar numa condição que energeticamente é mais estável para eles. Se eu faço um resfriamento muito rápido, vamos dizer assim, o átomo que uma condição, uma condição menos energética, ele sairia daquele grão e iria para outro, por exemplo, ele fica preso no primeiro. Daí aquele grão em si ele fica encruado e a gente tem um aumento da dureza, né, e da própria resistência do material. Ou seja, dutividade e acaba reduzindo para ele. Então ele passa a ser menos resistente, mais duro. Se a gente tem como é que chama? Uma velocidade de resfriamento muito elevada, certo? E aí como é que fala? A têmpera em si, basicamente consiste para a gente em, primeiro, levar o aço até uma temperatura acima da temperatura de austenitização, que é de 727 graus Celsius, ou seja, você pegar o aço, aumenta a temperatura dele, mantenha naquela temperatura para que toda a microestrutura dele vire austenita, e aí depois a gente vai resfriando para uma taxa que vai ser, vamos dizer assim, a escolha do engenheiro metalúrgico, por exemplo, para poder formar aquela microestrutura. Que a gente pode formar desde microestruturas, vamos dizer assim, mais simples, como ferrita e austenita retida só, ou a gente pode formar estruturas como, por exemplo, a martensita, extremamente duro, material muito encruado, às vezes no próprio processo, né, de têmpera, né, ele trinca inteirinho. Dá uma olhadinha em alguma coisa parecida com isso. Não é a mesma coisa, tá? Mas a ideia seria essa, tá? Então a gente tem aqui, ó, Red Hot Cannonball in Water Ice. O que é esse videozinho aqui? O camarada pegou, né, fez um pequeno forninho com ele com carvão mineral, pegou uma bola de canhão, usou umas madeirinhas para botar fogo nesse trem, pegou uma... Vou tirar o áudio desse soprador aqui, pegou esse soprador, está inserindo uma quantidade absurda de oxigênio aqui para fazer com que o carvão queime mais rápido. E ele está aquecendo, né, uma bola de aço aí que ele arrumou, certo? Então, desses malucos em casa, né, que vai lá e faz o experimento do dia. Prendeu o cotidiano e ficou traumatizado. Então, aqueceu bastante. Beleza. Certo? Luvinha para poder mexer com esses trem, né? Safety first. E ele vai pegar nessa bala de canhão aqui, essa esfera de aço, e primeiro ele vai colocar naquele, como é que fala? Naquele cilindro de gelo.
para a gente ver os processos, tá? Então ele foi aquecido aqui em função da queima do carvão, né? Foi liberando energia, tanto por convecção quanto por radiação e condução. Na hora que chegou aqui, ó, o que ele está fazendo? Ele está basicamente apoiando, né, a base dessa esfera, né, sobre o cilindro de gelo. E quando isso acontecer, adivinhe, o gelo vai derreter em função da transferência de calor que a gente vai ter, né, da esfera e o bloco de gelo. Num primeiro momento seria basicamente o quê? Condução, né, e radiação para o processo de transferência de calor. Conforme o gelo for derretendo, ele vai acabar fazendo, né, uma pequena poça aqui, e aí a gente vai ter uma transferência de calor também por convecção, e vai ser uma convecção bastante interessante, porque a esfera está tão quente que na hora que a água entra em contato com a superfície dela, ela evapora. Então o processo de transferência de calor por convecção é um processo que ele é bifásico. Ele está trocando calor com a água, ao mesmo tempo está fazendo com que ela entre em ebulição. E daí a gente tem um processo onde a gente tem dois meios, né? O gelo embaixo, o ar em cima e a água evaporizando aqui ao redor dela. Então, um processo onde a troca de calor é bastante extrema, certo? E imagina modelar isso aí utilizando, né, as nossas equaçõezinhas lá de... como é que fala? Da difusão de calor. Dá para fazer, né, mas tem que ser tridimensional. Uma vez que a gente tem muitas condições de contorno e elas vão variando o tempo inteiro. Aí o que está acontecendo? Um pouco antes, tá? Estamos 2h30, tá? Trazer um pouquinho para trás. A esfera estava tão quente que ela estava liberando uma quantidade absurda, né, de energia por radiação. O que vai acontecendo conforme ela vai perdendo calor, a superfície dela vai ficando mais fria, primeiro que o centro. Então ela para de emitir essa quantidade enorme de radiação, certo? E começa a transferir mais calor por convecção para esse líquido que está aqui embaixo. E aí o que vai acontecendo? A gente vai ter, né, a superfície dela ficando mais escura, o processo de transferência de calor correndo preferencialmente com a água aqui embaixo, etc. Mas mesmo depois que ele fica todo escuro, etc., o processo começa a ficar, vamos dizer assim, menos drástico, né? O centro da esfera, que está quente ainda, vai transferindo calor para a parte mais externa dela, e essa parte externa, alimentada pela energia do centro, né, continua a derreter o gelo, né, e fazer os processos de evaporação para a água, derretimento do gelo, etc. Certo? Mesmo depois que ela está bem já escura, etc., ainda tem bastante calor. Ele está colocando uma nevezinha aqui em cima só para mostrar que o calor ainda está ocorrendo nessa transferência de calor, certo? E isso vai demandar um tempo, né? Então, até a esfera entrar em equilíbrio com o meio, demora um tempo. E as propriedades, né, no interior dela, principalmente o perfil de temperaturas, vai variando, certo? Olha o que ele vai fazer de novo. Terminou, ele pegou aqui, botou lá no forninho dele de novo, esquentou essa bala de canhão novamente. E agora ele vai chegar e simplesmente, né, fazer um processo de têmpera. Levou a uma temperatura bastante elevada, né, pela própria coloração da esfera a gente consegue perceber isso, e vai jogar diretamente na água, tá? Quando ele fizer isso, né, vai trocar calor por convecção com a água, né, convecção bifásica ao redor da esfera, e as bolinhas de vapor de água vão aquecendo o restante do fluido, etc. Que mais? Vai passar um tempinho até ele retirar a esfera. Na hora que ele retirar, o que vai acontecer? Em função da velocidade de resfriamento dessa esfera, se tirar, certo? Aqui o que eu falei, da formação de martensita, certo? O resfriamento, quando ele mergulhou ela inteira na água, teve uma velocidade tão elevada que o material foi formado, né? Tem uma microestrutura tão rígida que as próprias tensões no interior do material, conforme ele vai resfriando, foram suficientes para propagar uma trinca, certo? Que vai aparecendo entre os grãos da microestrutura de martensita. Daí ela ficou completamente quebradiça.
certo? Extremamente dura essa superfície, mas dureza é justamente inverso de resistência. Então qualquer pancada que ele der, ele acaba arrancando uma lasca, certo? E nota, essa lasca... Ai, meu Deus. Esse é o momento exato, hein? Você vê o formato que essa lasca que está saindo, ó, é como se tivesse uma camada externa, ela está toda formada desse material martensítico, só que a parte interna da esfera teve uma taxa de resfriamento menor do que a superfície. Então, o que vai fazer é que na superfície que a gente tem a formação da martensita e na parte interior a gente tem uma outra microestrutura, né, menos dura, para justamente ter a parte de resistência mecânica, né, que o centro da esfera vai ter. Certo? Então acaba criando diferentes propriedades conforme esse processo de resfriamento. Tudo bem aí, gente? Alguma dúvida por enquanto? Ei, bom dia. Tranquilo, né? Bora voltar para lá. Então agora já dá para ver filme, yes. E o que a gente vai fazer? Basicamente tudo vai ser feito, né? O que está acontecendo com a esfera não em questão de microestrutura, que é o curso da engenharia química, não é da metalurgia, nem da mecânica, mas vamos lá ver. Suponha que a gente tem um corpinho, um sólido, que está a uma temperatura uniforme, ou seja, o camarada pegou ele, né? Colocou lá no forninho, aqueceu, e na hora que ele tirou do forno e for colocar aqui dentro desse corpo aqui, a gente vai assumir que a temperatura do corpo, para um instante t igual a ti, que seria a temperatura inicial, um zero para a gente qualquer, certo? O que vai acontecer? O corpo ele vai estar, para a gente é uma temperatura, que é uma temperatura uniforme, ou seja, a distribuição de temperatura é uma temperatura só para toda a posição dele, e a gente vai colocar ele em um fluido que vai estar uma temperatura diferente, uma temperatura que a gente chama de T infinito, temperatura do meio, tá? O meio vai ser considerado um contínuo para a gente, né? Denominação infinito para isso. E esse T infinito vai ser menor que a temperatura desse corpo, ou seja, vai ter ser um processo de resfriamento para a gente, tá? E aí o que vai acontecer? Por um instante, né, de tempo igual a TI, a gente teria tempo igual a zero, a gente teria um valor TI, na hora que a gente mergulha ele aqui, começa a contar o tempo para a gente. Então, um tempo partido, um tempo igual a zero, a gente vai ter agora uma distribuição de temperaturas que vai variando conforme o tempo vai passando, certo? Ou seja, a energia que a gente vai ter acumulada dentro do corpo vai acabar saindo, né, do corpo por convecção. Essa é a primeira modelagem que a gente vai fazer. Tá? E aí o que vai acontecer? Desprezando os efeitos da radiação para o nosso estudo ficar mais simples. Pessoal, a radiação interessa para a gente? Interessa principalmente quando a temperatura é elevada. Quando a diferença de temperatura é pequenininha, a gente acaba desprezando por maior parte dos problemas, tá? Mas no livro tem algumas abordagens sobre essas trocas de calor por radiação, como que tem que ser feito. Inclusive, vou até deixar como deixar um exercício como pesquisa para vocês tentarem fazer. Mais para frente, tá? Por enquanto, agora vamos concentrar aqui. Então, fazendo o balanço de energia no corpinho, o que vai acontecer? A energia que está acumulada nele em função do tempo, ela vai sendo dissipada, né, por convecção. Então eu vou ter energia no tempo, né, variando dentro do volume de controle, check. Vai ter energia saindo, não vai ter nenhuma fonte de energia sendo fornecida ao corpo, ou seja, ele vai estar isolado de qualquer fonte mais quente que ele, certo? E ele não vai gerar energia, certo? Simplesmente um corpo qualquer que eu cheguei e joguei ele dentro do fluido. Então a energia dele vai variar conforme ela for saindo do corpo. Então, modelando, né, a nossa variação de energia em relação ao tempo, que seria a massa do corpo, o calor específico à pressão constante e a taxa de variação da temperatura em relação ao tempo, certo? Onde a massa eu posso escrever em função da densidade vezes o volume do corpo. E no termo da energia que sai, ela vai sair por convecção, então é coeficiente convectivo, que multiplica a área da superfície do corpo, que está em contato com o fluido,
vezes a diferença de temperatura entre a superfície do corpo, né, e a temperatura do fluido distante do corpo, que é a temperatura T infinito. Então, a temperatura do meio. Tudo bem. Então, igualando as duas expressões, ficaria com uma coisa nesse formato aqui, ó, onde nós temos um problema para a gente poder resolver, certo? A temperatura para a gente, ela está sendo dada aqui como uma função. E nesse termo aqui, que é o termo do corpo, a temperatura é para qualquer posição do corpo, certo? Enquanto nesse pedaço aqui a gente tem uma temperatura que é só a temperatura da superfície. Então eu não consigo relacionar diretamente um com o outro, a não ser que eu faça algum tipo de simplificação. Então, o que acontece? Normalmente é o que a gente espera que aconteça, vai existir uma variação de temperatura entre o centro do corpo e sua superfície, conforme ele está perdendo calor pela superfície, certo? O exemplo mais clássico disso é você acabou de tomar um banho bem quentinho e vai sair para a festa. Aí entrou, foi para o ar gelado, né? Primeira coisa que acontece é mãos geladas, nariz gelado, orelha gelada, certo? Então tem uma temperatura muito diferente no interior do corpo para as extremidades dele, certo? E aqui para a gente mesma coisa. O que a gente vai fazer ser fazer uma pequena simplificação, certo? Que é basicamente aplicar o que a gente chama de metacapacitância global. Esse metacapacitância global, ele vai considerar que a resistência térmica de condução no interior do corpo é muito menor que a resistência térmica de convecção, que vai existir entre o corpo, né, e o meio. O que isso quer dizer? Que a diferença de temperatura que vai existir no interior do corpo vai ser muito pequena em relação à diferença de temperatura que a gente vai ter entre o fluido e a superfície do corpo. Ou seja, ele vai querer basicamente fazer uma aproximação, vai pegar essa temperatura aqui ó, e vai tratar ela como se ela fosse a temperatura da superfície só, ou vice-versa, né? Se a temperatura da superfície né, correspondesse à temperatura do corpo. Então ele despreza a possibilidade do corpo né, ter um gradiente de temperaturas no interior dele, certo? Então é uma aproximação que permite que a gente estude de maneira, vamos dizer assim, rápida, apressada, corriqueira, desleixada, talvez, né, dos processos de transferência de calor, mas ao mesmo tempo já consegue fornecer para a gente boas estimativas né, de uma grande parte dos processos de transferência de calor, certo? Lembrando, a gente já não está considerando a radiação, se a gente despreza o gradiente de temperaturas, a gente vai estar incluindo mais um erro dentro do problema, e um erro normalmente não cancela o outro, tá? Só vai agravando. Certo? Mas por isso que dentro desse método Francisco Global a gente tem algumas limitações para a gente poder utilizar elas. Primeiro vamos ver o método, depois a gente chegar na limitação. Tá? O que a gente vai fazer? O primeiro passo para a gente é basicamente pegar e definir uma função que vai ser uma função de diferença de temperaturas. Tá? Muito parecido com aquela da temperatura em excesso para a letra. A gente vai pegar a temperatura, que é a temperatura da superfície para a gente, subtrair ela da temperatura do meio, certo? E nós vamos trocar esse temperatura menos T infinito por θ. E aqui dentro a gente já fez uma definição desse tipo na aula passada, né? Eu sumaria e subtrairia por T infinito, juntava a temperatura menos T infinito na função θ e ficaríamos com uma outra derivada, né? Em função só da temperatura do meio, positivo. Só que como uma derivada de constante acaba cancelando. Então a equação diferencial, a gente reescreve ela nesse formato, onde vou ter uma derivada agora dessa diferença de temperatura em relação ao tempo, né? Vezes esse termo aqui da transferência de calor por convecção. E aí, ó, a gente chegou numa equação diferencial ordinária de primeira ordem que ela é do tipo de variáveis separáveis, ou seja, eu posso isolar tudo em relação a θ de um lado, as constantes coeficiente convectivo, área de superfície, ρ, volume, Cp e o termo do tempo né, do outro, para a gente poder integrar. Quando a gente integrar, o que vai acontecer? Nós vamos integrar né, de um θ
vai ser um θi, ou seja, vai ser a temperatura inicial do corpo menos T infinito, para uma temperatura genérica, T, né, qualquer, que a gente vai subtrair de T infinito, vai formar esse θ aqui, e isso vai estar, e nesse intervalo aqui das diferenças de temperatura, vai estar transcorrendo um tempo que vai de um valor zero até um tempo T, certo? Deste lado, a integral para a gente dá logaritmo, certo? Então vai ficar logaritmo de θ por θi. Deste lado aqui, a gente vai só integrar o termo do dt e vai formar essa constantezinha aqui, certo? E aí o que vai acontecer? Se eu tomo o exponencial dos dois lados, esse logaritmo aqui ó, vai ficar suprimido, vai ficar só com θ por θi, já que as funções vão se cancelar, exponencial e logaritmo. E deste lado aqui, onde não tem um logaritmo, vai ficar com a constante e o tempo, né, como exponenciais, ou como expoentes, né, do número e, que é o nossa constantezinha aí do exponencial. Tá? Se eu pego essas constantes todas aqui e reescrevo elas nesse formato aqui, ó, ρ, volume, Cp, coeficiente de convecção e área de superfície, ou seja, esta constante aqui elevada a menos 1, certo? Por isso que essa constante de tempo térmico que está aparecendo para a gente está no denominador. Essa constante de tempo térmico, se a gente for dar uma olhadinha, ela está relacionando, né, aos termos de ρ, volume, Cp, que são os termos relacionados à massa do corpo, né, e a quantidade de calor que ela precisa receber ou perder para poder variar de temperatura, ou seja, basicamente eu teria a inércia térmica do corpo, certo? Enquanto na parte de baixo eu teria justamente os coeficientes relacionados à transferência de calor, que são, né, o coeficiente convectivo e a área. Então isso quer dizer que, por um processo de resfriamento, que é o que a gente está querendo mostrar aqui, ó, se a gente tiver um corpo que tem muita inércia, ou seja, vai ser necessário para ele muito tempo para ele perder uma certa quantidade de calor, o que vai acontecer é que a taxa de resfriamento dela vai ser mais lenta, né? A forma como a temperatura dele vai variando em função do tempo vai, vai, vai ser lenta, certo? Agora, se eu tiver uma constante de tempo térmico pequena, porque o denominador dele é grande, então, em relação ao numerador. Então, o que a gente teria? Que os processos de transferência de calor por convecção é muito importante. Daí a gente vai ter um resfriamento mais rápido. Então, seria essa curva aqui, mais abaixo. Certo? Então, com maior for a constante de tempo térmica, mais tempo, né, o corpo demora para perder calor. Mais tempo o corpo demora para variar de temperatura enquanto ele perde calor. Tá? E com menor for a constante de tempo térmica, mais rápido ele varia de temperatura enquanto perde calor. Certo? E aqui é só um comparativo. Né? Então, a mesma relação entre θ e θi, né, como que ficaria nessas taxas de resfriamento para diferentes, né, constantes de tempo térmico. Aqui a gente teria essa função, né, basicamente função de θ. Se eu quiser transformar tudo para temperatura, o que eu faria? Nesse pedaço aqui ó, do θ, eu substituiria, né, por t, vai ser uma função do tempo, né, menos o t infinito, que eu já passei para o outro lado. E aqui onde eu tenho o θi, a gente vai ter o ti, que é a temperatura inicial do corpo, menos a temperatura do meio, de novo, né, e exponencial do termo, né, do tempo dividido pela constante de tempo térmico. Deixei aberto aqui para a gente visualizar, né, as influências de cada um dos elementos que compõem a equação. Certo? E aí o que acontece? Está transcorrendo um tempo, se eu pegar a energia que foi transferida, ou a taxa de transferência de calor, que ocorreu ao longo de todo esse tempo, né, e foi integrando ela ao longo do tempo, eu vou chegar no calor que foi transferido. Então, eu pego a taxa de transferência de calor, vou integrar ela de zero até um tempo t qualquer, certo? Onde essa taxa para a gente é basicamente o coeficiente convectivo, a área da superfície, a temperatura da superfície menos o T infinito, certo? Aqui dentro do método de processo global, tratando ela como temperatura só. Então, pegando T menos T infinito, vai formar para a gente o θ,
E substituindo, né, a expressão do θ, a gente ficaria com uma expressão desse tipo aqui, ó, h, área de superfície, θi, exponencial de menos como é que fala? A temperatura pela constante tempo térmica, vezes integral no tempo. E aí é hora de integrar, certo? A função exponencial, quando a gente for integrar ela, vou colocar aqui de maneira mais simples para a gente. Vocês pegaram essa passagem. Oi? Certo? Quando a gente tem uma integral desse tipo aqui, ó, a primeira coisa que vai acontecer é o seguinte, ó, vamos dizer assim, não é integrando não, antes disso, tem derivar. Se eu for derivar uma função como essa aqui em relação a x, eu vou obter basicamente a mesma função, né? E um azinho multiplicando. Que o valor do expoente aqui acaba descendo, etc. Por aí vai. Aqui na hora da integral precisaria, né, que aparecesse esse complemento aqui, ó, do termo que está multiplicando x, certo? Para não errar aqui ó, no exponencial. Então, para eu poder fazer a integral, eu viria, né, multiplicaria dentro e fora, então ficaria 1 dividido por a, e aqui a mesma coisa, né, apareceria o a, então multipliquei e dividi por a para completar a integral, e na hora que eu integrar, eu vou, eu vou obter basicamente esse valor aqui para a função. Certo? Essa basicamente aqui que é a ideia. Certo? Esse A aqui vai acabar sendo absorvido durante o processo de integral. Certo? E é exatamente isso que vai acontecer aqui para a gente. Olha o que está acontecendo. Eu tenho lá a constante enorme multiplicando o termo do tempo, no qual está ocorrendo a derivada, onde o H e a área da superfície eu já tenho aqui, ó, certo? Eles vão se unir a derivada do tempo aqui quando a gente for fazer a integral. Então eu preciso que apareça dividindo, né, dentro da integral, o volume CP ainda. Para que isso ocorra, eu vou multiplicar do lado de fora e dividir do lado de dentro da integral para essas constantes, certo? Para poder completar. O θi, que está aqui, é uma constante que a gente não vai utilizar, pode ir para fora, foi lá para fora. Então, na hora que a gente integrar, OH, área de superfície sobre ρ, volume CP, que eles seriam aqui dividindo, a gente vai ter uma integral que vai ficar basicamente E elevado a menos essa constante inteira aqui e o tempo. Para um tempo t, eu vou simplesmente deixar t aqui, e para um tempo zero, vai ficar exponencial de uma constante v0, que vai dar zero. Então, vai dar exponencial de 1. Ou vai dar exponencial de zero, né? Cujo resultado é 1. Certo? Esse 1 seria negativo, certo? E o termo do tempo, ele seria positivo. Só que a gente tem sinal de menos aqui, ó. Então, eu preciso completar entre o sinal de menos dentro e fora da integral também. E aí inverte, né? O termo do 1 que ficaria subtraindo, já que a exponencial de zero viria depois, vai acabar ficando positiva. E aqui a gente teria exponencial de quem? Menos H, área de superfície, ρ, volume, CP, né? E o termo do tempo. Então, essa expressão aqui para a gente
que acabaria fornecendo, né, qual que é a quantidade de calor que foi transferida durante o processo de aquecimento ou resfriamento, tá? Essa expressão aí serve para as duas coisas, assim como a distribuição de temperaturas aqui, tá? Pessoal, mas como que fica a mesma coisa? A gente fez só para chama? Ele fez só para o resfriamento, a energia que sai? Pois é, mas o que acontece é que, em função do θ ficar diferente, né, para convecção e para, perdão, para resfriamento e aquecimento, vai dar, as equações vão ficar no mesmo formato para a gente. Então serve tanto para aquecer quanto para resfriar. E aí, professor? Teve teve justamente um efeito, como é que fala? Você falou justamente que quando a gente aplica essa metodologia, né, a gente tem um erro associado ao uso dela e a gente tem um critério para a gente poder utilizar ela sim ou não, para a gente poder prever para o nosso corpo. E o critério, basicamente, já que o meta-capacitância global ele se baseia, né, na gente desprezar o efeito da resistência térmica de condução no interior do corpo, ou seja, ele vai dizer para a gente o seguinte, olha, em vez de eu ter uma grande diferença de temperatura no corpo, né, em relação no meio, o que vai acontecer é que no corpo, eu vou assumir que eu tenho uma pequena variação de temperatura, praticamente nula, por eu ter uma resistência de condução muito baixa aqui, em relação à resistência de convecção que eu vou ter com o meio. Tá? Então, para ele poder avaliar isso, o que ele faz? Ele faz uma divisão entre o que a gente tem de resistência térmica de condução no corpo e a resistência térmica de convecção que a gente teria no meio, certo? Na hora que ele faz essa divisão, né, ele consegue cancelar os termos das áreas, basicamente, e chega uma expressão que ficaria em função do H, que seria o coeficiente de convecção, de um L, que para a gente vai ser um comprimento característico do corpo, certo? Porque nem todo corpo vai ser uma placa plana, bonitinha, igual essa aqui que a gente está mostrando, certo? Onde o comprimento característico para a gente, né, seria basicamente, né, essa espessura ou L que ele está utilizando para a gente, certo? E aí o que acontece? Esse meta-capacitância global vai ser considerado como válido, né, quando essa relação entre a resistência de condução e a de convecção for menor que 0,1. Ou seja, quando a resistência de condução for, como é que fala? Pelo menos um décimo da de convecção para o processo de transferência de calor. Certo? Para quê? A diferença de temperatura interior do corpo fica pequena e o erro no uso do método não ficar tão grande. Se esse valor do bio, o nosso dimensional, onde a gente divide uma resistência por outra, for maior que 0,1, essas diferenças de temperatura já não vão ser tão, tão desprezíveis assim. E a gente vai ter erros cada vez maiores conforme o bio vai crescendo. E para isso, para números maiores de bio, a gente vai aprender uma outra técnica utilizando as equações de Fourier. Tá? Mas não agora. Primeiro vamos curtir um pouquinho. Vou fazer uns exercícios mais simplesinhos, coisas do tipo, tá? E pequeno detalhe, matemático, tá? Se eu tiver um corpo, por exemplo, que não é uma placa plana igual essa, por exemplo, fosse um cilindro, aí o que aconteceria? No interior do corpo, vou fazer um desenho aqui, ó. Seria modelos 3D. Formas 3D deveria ser o primeiro, né? Mas enfim. Esse cilindrozinho aqui vai funcionar. Cilindro, vou querer uma esfera também. O que mais? Posso pegar um paralelepípedo também? Por que não? Acho que eu preferi vermelho por algum motivo. Um tubo, olha que interessante.
Ah, que beleza. E colocou um em cima do outro, por que não? Oi? Essa equação aqui tá atrapalhando o tempo todo. É que não ficou muito legal, né? Porque não dá pra ter efeito a profundidade. Agora sim. E consegui girar ele aqui, não? Tá deitadinho? Nossa, que preguiça. Vamos pensar na esfera primeiro, tá? Pera, deixa eu pegar um cilindro melhor. Formas. Vou pegar um só dessa vez, porque tá difícil. O Salto não tá me ajudando, tá deletando tudo. Eu também. Queria um cilindro deitado. Sem pé mesmo. Peguei esse azulzinho aqui. Vamos colocar aqui o caso cilindro. Então, para o cilindro, né? A resistência térmica para ele resistência térmica, né, de condução para ele, ela tem esse formato aqui, ó. Ela é logaritmo, né, de e oh, x assim, né, do raio externo pelo raio interno é isso, a gente divide por 2 por π, a condutividade do material, né, e o comprimento. Essa seria, né, a resistência de condução. A resistência de convecção não muda muito. Ela fica 1 sobre o coeficiente convectivo, né, e a área. Ou seja, fica nesse formato aqui, 1 sobre o coeficiente convectivo, né, vezes essa áreazinha aqui. Então, se eu quiser avaliar o biô, por exemplo, nossa, que tristeza, hein? A gente
pegaria, né, a resistência térmica de condução sobre a resistência térmica de condução. Então a gente teria aqui, né, esse trambolho aqui em cima. Para a condução sobre isso aqui da convecção. No caso aqui, ó, para a convecção, né, deveria ser o raio externo. Porque seria a troca de calor que vai ocorrer na superfície de fora. Vou deixar aqui com raio externo para ficar bem evidente, tá? Cilindro, eu consigo te colocar como figura. Traz o texto, beleza. Vou te reduzir um pouquinho também, né? O que acontece para o nosso bio aqui? Olha o problema que a gente tem. Quanto que vale o raio interno do cilindro? É que se o raio interno for um cilindro cheio aqui, por exemplo, né? Não teria nem esse formato aqui. E olha esses detalhezinhos aqui embaixo ainda. Tipo, alguma coisa a gente consegue simplificar, etc. Mas a gente tem problema, né? E justamente a gente trabalhar essa resistência aqui em função basicamente disso. Então o que é feito? Ao invés de a gente trabalhar, vamos dizer assim, para alguns corpos, né, desse formato que seria mais correto em função de alguns problemas matemáticos na hora de chegar nas expressões, etc. Às vezes a gente chega em valores de absurdo, né, por conta desse raio interno aqui ser zero, né, a gente chegaria a alguma coisa do tipo. Então o que a gente faz? Ao invés de tratar o bio desse jeito, a gente usa a mesma expressão que a gente teria lá para a condução em parede plana, onde a gente tem lá um comprimento característico, né? Coeficiente convectivo, esse comprimento característico, LC, e a condutividade do corpo. Tá? Essa aqui é a expressãozinha que a gente tem. Certo? E aí o que acontece? Esse comprimento característico ele daria valores bastante interessantes para a gente, porque para a gente poder avaliar ele para diferentes corpos, uma das maneiras possíveis da gente fazer essa análise é justamente a gente pegar, né, o volume do corpo e dividir pela área da superfície, certo? Quando a gente faz isso, deixa aqui. Essa preocupação nossa aqui, né? Aí o que acontece? A gente, em vez de trabalhar o bio desse jeito, a gente vai trabalhar desse jeito aqui, como se fosse parede plana. E aí nosso comprimento característico, ele ficaria em função do volume do corpo, né, dividido pelo comprimento, pela área da superfície. Ou a área de troca de calor, se vocês preferirem, tá? E aí o que acontece? O volume do corpo para a gente teria um formato de basicamente a área da base, né, vezes a altura. Então é πr ao quadrado vezes L. E a área de superfície vai ser a área lateral. Então é 2 i RL, certo? Que é a área lateral dele aqui, mais as áreas das pontas, se elas estiverem trocando calor também. Então vamos colocar a área das pontas também. Seria
PR ao quadrado, é o 2. Vou colocar 2 vezes, tá? Só para mostrar que são 2 vezes a área. 2 pi r ao quadrado. Certo? Esse seria o nosso comprimento característico. Dá para simplificar algumas coisas, que eu tenho pi e r nos termos todos. Então, se eu quiser, posso escrever essa expressão de maneira mais simples, né? Esse quadrado aqui some, o pi some também. Vai ficar RL só. Aqui um pi e um R vai sumir daqui. E aqui a gente ficar com some um R, né? E o pi. Vai ficar 2R. Certo? Essa é uma possibilidade para a gente trabalhar para o cilindro. Se a gente tiver, por exemplo, né, um cilindro muito longo, com pelo menos, né, um comprimento maior que 10 vezes o R, para a gente poder considerar, o que vai acontecer? Esse termo aqui do 2R, ele fica muito pequeno em relação a esse termo daqui, ó. Certo? E aí, a gente pode aproximar esse comprimento característico por isso daqui, ó. Já que esse termo aqui do 2R vai ficar pequenininho, esse termo aqui pode simplificar, já que ele vai praticamente deixar de existir. Deixa ele aqui assim, ó. Beleza. Com esse daqui. Eu vou colocar uma setinha aqui em cima, depois poder cancelar. E aí um L simplifica com o outro, a gente fica basicamente com o raio pela metade. Inserir, formas. Então, basicamente o que eu estou fazendo é desprezando esse efeito aqui do raio ao quadrado, né? Ou seja, como se as áreas das pontas, né, fossem pequenas em relação à área que a gente vai ter do lateral. Então eu desprezo ela e chega uma expressão, né, para o cilindro muito longo. Isso pode ir aparecendo, né, para várias outras geometrias que a gente quiser trabalhar, certo? Já está feito aqui do semestre anterior para diversas geometrias, né? Como que a gente calcularia, né, o comprimento característico para outras. Na esfera, por exemplo, o que a gente faria? Pegaria, né, o volume dela, que é 4/3 de π raio ao cubo, dividido pela área da superfície da esfera, que é 4π r ao quadrado. Quando a gente simplificar um sistema por outro, a gente ficar com o raio, né, dividido por 3. Cilindro, fiz aqui, né, um cilindro curto, cilindro longo, os mesmos processos. E outros corpos aqui. Ó. No caso de um cubo, então eu pego o volume pela área de superfície e vai chegar na área, né, dividir por 6. Ou na aresta, né, a gente teria que dividir por 6. Por quê? Cada uma das áreas aqui eu estaria trocando calor. Certo? Agora, se eu chego e apoio, né, esse mesmo cubo sobre uma superfície onde não vai trocar calor, aí a minha área de superfície de troca de calor vai ficar um pouco menor. Em vez de eu ter 6 fases para trocar calor, eu vou ter só 5. Aí eu modifico, né, o comprimento característico do corpo em função das condições na fronteira. Alguma dúvida aqui, gente? Dúvidas? Por enquanto, ok? Então, um dia eu vou fazer um nó na cabeça de vocês. Existe essa maneira da gente trabalhar, tá? Mas ainda a gente pode considerar outras coisas aqui, ó. Certo?
Comprimento característico pode ser calculado pela razão do volume da sua área superficial, beleza. Contudo, vou ler aqui para não ficar mais gravado, tá? Se houver o desejo de implementar o critério de forma conservativa, ou seja, se você quiser, vamos dizer assim, fazer um projeto onde, pela segurança, você assume, né, que a sua variação do processo das temperaturas vai ocorrer de maneira mais lenta, etc. Esse comprimento característico, ele fica mais próximo, inclusive, do real, né? Ele deve ser associado justamente à escala do comprimento que corresponde à máxima diferença espacial de temperaturas no corpo. Isso quer dizer o seguinte: uma esfera, igual a gente está vendo aqui, ó, se ela sofrer um processo de resfriamento, o resfriamento vai ocorrendo, né, na superfície do meio, né, e do centro da esfera para a superfície. Então, dentro da esfera, a maior diferença de comprimento, ou a escala de comprimento, onde teria maior diferença de temperatura, seria o próprio raio, e não o raio por 3. No caso de um cilindro, somente cilindro longo, a maior diferença de temperatura seria, né, do eixo central desse cilindro para a superfície. Então seria o próprio raio, não o raio sobre 2. Então o que ele fala para a gente aqui é que é possível a gente trabalhar nesse formato aqui, mas se a gente quiser trabalhar de maneira mais conservativa, a gente vai simplesmente pegar esse comprimento característico e vai igualar ele ao maior, como é que fala? A distância espacial do corpo, onde a gente vai ter a máxima diferença de temperatura. Então, no caso do cilindro, né, a gente teria, né, o raio no lugar do raio pela metade. No caso da esfera, a gente teria o raio ao invés do raio sobre 3. É isso que ele está informando aqui para a gente. Certo? E detalhe aqui também. Deixa eu ver se eu estou mostrando aqui. Não, deixei. Eu abro de novo. Assim. Deixa eu ver se tem a parede plana aqui, porque eu estou pedindo. Não, acho que eu não fiz aqui. Eu vou fazer com vocês, então. A parede plana, aquele efeito, né, de convecção, né, em apenas um dos lados, a gente teria, né, paredezinha. Deixa eu pegar um desenho dela. Seria vontade mais de desenhar. Vou criar um retângulozinho aqui qualquer. Tá ele aqui. E eu vou dizer, ó, só vai ter convecção desse lado. Então, formas. Como representar isso? Vou colocar aqui umas setinhas, né? Escrever aqui convecção. Certo? Só de um lado. E cá embaixo a gente teria, né, para essa posição, um valor 0, né? E aqui um valor L, né, para o nosso X. Seria um eixozinho
Inserir. Formas. Quero uma setinha. Nessa direção aqui pra gente. Se a gente estiver nessa condição, o que, que vai acontecer? Né, a maior diferença de temperatura que a gente vai ter para o corpo em si vai ser justamente, né, a espessura dele, vai ser o próprio L. Então a gente pode considerar, né, que esse comprimento característico, o LC, vai ser igual à espessura do corpo, ou seja, o próprio L. E se a gente tiver uma parede plana, onde tem convecção dos dois lados dela, what the fuck happened? Reduzir o tamanho da parede, fica mais fácil. Reduz. Só para caber, tá? A gente vai ter convecção dos dois lados. Ctrl C. Isso. Certo? Que aí de um lado para o outro eu vou ter, né, metade do centro dela, eu vou ter metade da espessura só para ocorrer essa para corresponder essa diferença de temperatura no corpo. E aí o que acontece? Quando eu tiver convecção dos dois lados dessa parede, o que vai acontecer é que a maior distância, né, entre a maior temperatura e a menor temperatura no corpo vai ser só metade da espessura para a parede. Aí a gente trabalha esse comprimento característico, né, como a espessura pela metade, certo? Por quê? Metade da espessura é a maior distância entre os pontos, né, da superfície, né, e o centro do corpo, certo? Tanto para um lado quanto para o outro. Essa é basicamente a ideia. E aí, pôs dúvidas na cabeça de vocês? Normalmente aqui, né, que fala, todo semestre tem muita confusão justamente com esse tipo de efeito, né? A gente poder avaliar o comprimento característico, né? Por dimensões diferentes e a gente ter, como é que fala? Poder utilizar mais de uma condição, certo? Que aí a gente tem que sempre analisar, né, o problema como um todo, né? O que está acontecendo com a transferência de calor? Ela está ocorrendo em quais condições? Né? Eu tenho convecção de um lado só, eu tenho mais de um lado, eu tenho um cilindro que ele é muito longo, certo? Aí, para a gente conseguir, né, efetivamente, né, entender isso e aplicar, é basicamente a gente ir fazendo exercício e ganhando experiência
para diferentes geometrias e... como é que eu vou dizer? E evoluindo. Que aí, aos pouquinhos, esses nozinhos que vão aparecendo, eles, aos pouquinhos, vão ficando, vamos dizer assim, menos estranhos, certo? Já vão ficar mais nossos conhecidos, tá? Então, tem essas múltiplas possibilidades aqui. Certo? Então, ao invés de a gente trabalhar desse jeito aqui, é mais comum a gente trabalhe em função do comprimento característico, certo? E aí a gente tem diferentes comprimentos característicos, né, de acordo com o tipo de trabalho que a gente vai estar fazendo, ou o tipo de problema que a gente vai ter que solucionar, tá? E antes da gente fazer o problema, só para a gente finalizar, a gente vai dar uma olhadinha aqui, ó. Que esses processos de transferência de calor transiente, a gente pode trabalhar eles também a partir de um outro número dimensional, e não só o BIO, tá? Sim, o BIO é uma dimensional para a gente na transferência de calor, assim como o Reynolds é na mecânica dos fluidos. O BIO é uma razão entre duas resistências térmicas. Então, basicamente, ele é um número que não tem dimensão, certo? E ele ajuda a gente justamente prever, né, como que está ocorrendo, né, esse gradiente de temperaturas no corpo. Se eu tenho um BIO que ele é muito pequenininho, eu praticamente não tenho variação de temperatura no corpo, porque a resistência de condução é muito pequena em relação de convecção. Se o BIO é grande, eu vou ter uma grande variação de temperaturas no corpo, justamente porque a resistência térmica do corpo é muito pequena em relação, é muito grande em relação de convecção. Daí a maior parte da variação de temperaturas vai estar no próprio corpo, certo? E não entre a superfície e o meio, tá? Isso é o que o bio informa para a gente, né? A relação entre as resistências térmicas. E por causa do tempo, a gente tem uma dimensional associada a ele que é justamente o número de Fourier, esse FO que a gente está vendo aqui, certo? Partindo dessa distribuição de temperatura, que a gente chegar daqui para a equação da capacitância global, certo? Da expressãozinha aqui, eu vou pegar só essa parte que está aqui no exponencial, tá? Então vai ser o coeficiente convectivo, a área da superfície, a temperatura, o ρ, volume, Cp. E o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por condutividade térmica e pelo comprimento característico. Quando eu fizer isso, olha o que vai aparecer para a gente. Vou pegar este H, essa condutividade térmica aqui e esse comprimento característico e vou formar esse termo aqui, ó. H, comprimento característico, né, e condutividade térmica. Esse termo para a gente é justamente o BIO. Tá? Então eu fiz esse termo aqui virar BIO mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa tem alguns pedacinhos que a gente conhece. Ó. Condutividade sobre o ρ e Cp, a gente já viu ele em algum lugar. Transferência de calor. Peguei os vídeos, né? A gente vê aqui na condução unidirecional ainda, essa expressão do K sobre ρ e Cp, a gente já trabalhou com ela. Opa, passamos. Aqui, ó. Aqui na equação de difusão de calor a gente tinha o Cp e K, né, quando a gente passava o K para cá dividindo, né? E se a gente invertia ele, a gente chegava nessa expressão aqui em função do alfa. Ou seja, se 1 sobre alfa, que era a difusão térmica para a gente, estaria relacionando, né, quanto de energia estava sendo conduzida no corpo em função da quantidade de energia que ia sendo armazenada pelas partículas que compõem o corpo. Então, o alfa vai estar aparecendo aqui para a gente, certo? Em função desse K, ρ e Cp, certo? Vai virar o alfa que a gente tem aqui. E esse alfa tempo sobre comprimento característico aqui vai formar justamente o número de Fourier,
certo? O alfa para a gente é metro quadrado por segundo, tá? Vezes segundo ficaria metro quadrado só no numerador e dividido pelo comprimento característico ao quadrado, claro, vai ficar nada. Então fica só o número de Fourier aqui como segunda dimensional. Então a gente pode trabalhar, né, esse expoente aqui em função do Biot e do número de Fourier. Também vai ser ótimo para a gente resolver os problemas, funciona do mesmo jeito. Mas para a gente já ia começar a acostumar a trabalhar com Fourier, porque na hora que a gente for ver as condições para as quais o meta-capacitância global não funciona, a gente vai trabalhar com esse número Fourier o tempo todo. Tá? E eu também. Então, o primeiro exemplo para a gente é justamente uma pequena linha de produção, onde a gente tem um floquinho de um cereal matinal aí qualquer. Enfim, saúde, né? Então, um floco de um cereal qualquer, onde provavelmente o pessoal está pegando milho, né, na condição de grão que acabou de ser colhido, etc. Fez lá uma seleção para não vir feijão junto com ele, coisa do tipo, sei lá, qualquer coisa que o sujeito estava vindo junto lá do carregamento. Pegou esse milho, torturou, quer dizer, triturou ele, né, até ele virar praticamente uma farinha. E aí vai fazer o cozimento dessa farinha para formar um floco. Então chega, coloca umidade, vai virar um monte de craca, depois se aquece. Tá? Depois se aquece e forma essa massa aglutinada, ela é quebrada de novo e depois ela vem para ficar no formato lá do floquinho do cereal e na hora que ele for cair nessa esteira que vai ocorrer fatalmente o cozimento, certo? Ele chegar lá com uma cor, vamos dizer assim, mais tendendo para um morenês, né? E com, como fala? Aquele efeito de na hora que você morder, ele quebrar, trincar, fazer um crash, certo? Por que isso? Para enganar o nosso cérebro e fingir que aquele trem é gostoso e faz bem, tá? Basicamente isso. Então, qual que é a ideia? Esse floquinho de cereal, que vai ter esse formato todo onduladinho aqui, ó, ele vai ter uma espessura de 1,2 milímetros, certo? E o que vai acontecer? A massa específica, o calor específico e a quantidade térmica do floco vão ser essas aqui, ó. Então ele deu as propriedades para a gente poder fazer o exercício, certo? O produto ele deve ser cozido através do aumento de sua temperatura, de uma temperatura inicial, né, TI, de 20 graus Celsius até 220, tá? Isso é informação do exercício, não sei se no processo vão ser essas temperaturas mesmo, eu acho que não, deve ser menos, certo? Em um forno convectivo. Ou seja, forno convectivo é o quê? É ar quente passando ao redor do alimento, tá? Na qual o produto, né, é passado sobre uma esteira que tem um comprimento de 3 metros, onde o coeficiente de transferência de calor na superfície do produto e a temperatura no ar no interior do forno são, né, 55 watts por metro quadrado Kelvin, né, a temperatura de 300 graus Celsius. Então o ar no interior do forno está 300, o coeficiente convectivo para ele de 55, e ele pede para que a gente determine a velocidade com que essa esteira aqui, ó, ela está se deslocando. What? Né? Ele me dá um monte de informações de transferência de calor e me pede a velocidade da esteira. Porque é o seguinte, na hora que o floco aqui está caindo, né, sobre a esteira e vai passar sobre os processos de transferência de calor, e notem aqui no enunciado para a gente, ele está indicando, né, que essa corrente de ar vai estar passando tanto por cima quanto por baixo. Então essa esteira aqui, ó, deve ser aquela esteira no formato de malha, para permitir que o ar, né, também entre em contato com a parte inferior do floco. Então a gente vai assumir que vai ter convecção dos dois lados para o floco, tá? E o que vai acontecendo é que conforme o floquinho vai caindo aqui e a esteira vai se deslocando, né, ao longo de 3 metros, é justamente na saída dessa esteira que eles vai ter que chegar nessa temperatura final de 220. Então é o que ele está fazendo? Está casando o processo de fabricação, né, com o processo da transferência de calor. Porque se ele fica mais tempo na esteira do que deve ficar, ele vai queimar,
Se ele ficar menos tempo, ele não fica crocante. Que aí, quando a gente mastigar, o nosso cérebro vai aparecer um. Como é que fala? Como é que fala? Vai acender uma luzinha, né, na nossa zona de recompensa. Tá? Que aí vai dizer: ó, esse alimento é muito bom, continua comendo. Só que não, a gente está só enganando o cérebro. Tá? E querer ou não, é basicamente carboidrato que está extremamente triturado. A gente não vai ter dificuldade nenhuma em pegar esse açúcar, né, e reabsorver ele, certo? E isso eu estou falando do açúcar do grão, né, do cereal. Sem falar no açúcar que vai ser pulverizado sobre o cereal depois que ele terminar o cozimento dele, certo? Uma temperatura mais elevada aqui, justamente para ele agregar a superfície, tá? Então é veneno, não como. Tudo bem? Então chegou aqui, entrou para a gente, tá? Seria o final do processo de fabricação para a gente. Tudo bem. Então como que a gente vai modelar isso aqui? Eu vou pegar, porque esse exercício aqui já está pronto. Então tem lá o floquinho de cereal. A primeira coisa que a gente faz em todos os processos de transferência de calor transiente é justamente a gente avaliar o número de BO, para saber se a gente pode utilizar o metacapacitância global ou não. Então, a primeira coisa, eu vou pegar aqui o coeficiente convectivo, que vai ser o 55 watts por metro quadrado Kelvin. Vou pegar o comprimento característico. Como ele vai funcionar para a gente, basicamente como se fosse uma placa plana, certo? Onde eu vou ter convecção dos dois lados. Então, o que vai acontecer é que, poxa, eu vou utilizar o comprimento característico, então, como sendo basicamente, né, o comprimento, a espessura pela metade, certo? Então, pegaria lá os 1,2 milímetros, dividiria isso por 2, então vai dar 6 vezes 10 menos 4 metros, ou seja, 0,6 milímetros, certo? Que seria esse valor aqui, pela condutividade do material. E aí, material de origem orgânica, condutividade baixa, né? Tem um CP elevado, que provavelmente, né, às vezes tem algum óleo que está sendo acrescentado aí, certo? É bastante comum para salgadinhos do tipo batata, né? Durante o processo de fritura deles, a quantidade de óleo que fica retido neles é muito elevado, por isso um calor específico tão elevado. E leia-se, vamos dizer assim, não exatamente a mesma coisa, mas o CP que a gente teria aqui é também, vamos dizer assim, teria quase o mesmo efeito, né, que as calorias na hora que a gente vai ingerir o combustível, né? Tudo com óleo, né, tem uma quantidade enorme de caloria, tá? Então cuidado com a quantidade de azeite que coloca na saladinha, tá? Fazendo essa conta aqui, a gente chegar num número de Biot que vai dar 0,097 aproximadamente, e esse número aqui ele é menor que 0,1, certo? Sendo menor que 0,1, a gente pode utilizar o metacompacência global. Podendo utilizar o metacompacência global, o que eu escolhi fazer? Vou trabalhar a expressão nesse formato aqui, ó, onde vou ter θ, que vai ser igual a θi, que vai ser exponencial de menos a temperatura T sobre a constante tempo térmico, certo? É uma das possíveis equações que a gente poderia utilizar. Poderia utilizar daqui E elevado a menos o Biot vezes o Fourier. Poderia também, mantendo os mesmos termos, poderia escrever em função das temperaturas? Poderia também. É a mesma expressão, só que em formatos diferentes, né? Em função das temperaturas, ficaria assim, ó. Resolvi pegar naquele formato só porque ele é mais enxutinho. Mas todas as soluções seriam resposta para a gente. E aí, o que eu vou fazer? Como ele quer justamente, né, que a gente encontre essa velocidade, uma vez que eu já tenho a distância, que é 3 metros, eu vou querer encontrar o tempo. Então, eu vou basicamente pegar essa expressão e isolar o tempo nela. Então, eu vou pegar o θi, passar ele para cá dividindo, vou tomar o logaritmo dos dois lados e vou chegar numa expressão onde, né, essa constante tempo térmico estaria dividindo o termo do tempo, né, eu passo multiplicando para cá, sinal de menos também. Então, o tempo para a gente ficaria em função da constante tempo térmica e do logaritmo, né, de θ por θi, onde
Olha que enunciado bonzinho. Ele deu o resto das informações todas que a gente precisa. Porque o θ para a gente vai ser a temperatura final menos a temperatura do meio. A temperatura final que ele falou para o floco de 220, a temperatura de saída dele lá do forno, certo? Enquanto a temperatura inicial dele é 20. Então, calculando os dois θs, né? O θ genérico para qualquer restante tempo e o θi, que é para o tempo zero, a gente ficaria, né, em menos 80 por θ e menos 280 por θi, certo? Para a constante tempo térmico, a gente teria, né, volume, densidade, volume Cp sobre o coeficiente convectivo e a área da superfície, onde o volume eu vou trabalhar ele como sendo basicamente a área, vamos dizer assim, ó, a área da base do floco, que eu não sei quanto que ele é, vezes a espessura, certo? Enquanto a área da superfície eu vou contar como sendo duas vezes a área da base. Por quê? Na parte inferior eu vou ter a área da base, na parte superior eu vou ter a área da base, e as áreas laterais eu vou considerar que elas são muito pequenas, porque a espessura dele também não é lá muito grande, certo? Então a área lateral dele vai ficar pequena em relação à área que a gente vai ter embaixo e em cima dele. Então, neste caso, a gente vai ter a área da base aparecendo para ser simplificada tanto no numerador quanto no denominador, e a gente ficar com a relação entre o volume e a área de superfície como sendo, né, aquela espessura do material pela metade. Certo? Então, substituindo os valores para a gente fazer conta, certo? O ρ para a gente é 700 kg por metro cúbico, a espessura é o 0,012 metros, ou seja, 1,2 milímetros, dividir por 2 depois. Certo? O Cp é 2.400 joules por quilograma Kelvin e o coeficiente convectivo vai ser de 55 watts por metro quadrado Kelvin. Tá? Fazendo essa continha, constante tempo térmico para a gente vai dar 18,33 segundos. E aí, só substituir valores. Constante tempo térmico eu copio aqui, nessa posição da expressão para a gente. E depois eu vou tomar o logaritmo das diferenças de temperatura. Então, o θ estaria aqui, o θi aqui para a gente. Fazendo essa continha, a gente vai achar um tempo de 22,96 segundos. Certo? Se esse é o tempo para a gente, para eu achar a velocidade da esteira, eu vou pegar o comprimento dela e vou dividir por esse tempo e vou achar a velocidade com que ela se desloca, que é 0,13 metros por segundo. Então, conforme o floquinho cai sobre a esteira, ele passa a se deslocar com 0,13 metros por segundo de velocidade, e conforme vai trocando calor com o ar que está a 300, na hora que ele chegar aqui, ó, 3 metros depois, vai estar a 220 graus Celsius, já pronto para fazer algum outro tipo de processo, certo? Na linha de produção. Dúvidas no exercício, gente? Algum detalhe que tenha passado batido? Vamos tentar outra aqui então. Será que não teve dúvida? Peguei justo um que, como é que fala? Não ia dar. Como é que fala? O comprimento, ia ter que dar alguma coisa para a gente poder trabalhar, né? Com uma maior dimensão, a gente teria maior diferença de temperatura. Esse caso aqui, né? No floco, né, a maior diferença de temperatura vai estar do centro dele para a superfície. Então, foi assim que a gente teve que trabalhar. O outro exemplo que a gente tem aqui, ó, deixa eu voltar aqui para a posição do exercício, seria esse aqui. É um processo. Mas o primeiro eu ainda acho que ainda tem uma carinha assim, de química, engenharia de produção. Esse aqui é puramente mecânico, tá? É o mecânico metalúrgico. Eu sei que às vezes uns alunos da metalurgia fazem junto com a gente, então eu acabo colocando um probleminha desse tipo. Então vem aqui pra gente. Temos esferas de aço, elas têm 12 milímetros de diâmetro e elas vão ser temperadas pelos processos de aquecimento até a temperatura de 1150 Kelvin, certo? Que é aproximadamente a temperatura de alfabetização, só que
o valor arredondado aqui em Kelvin, e vai ser resfriado lentamente durante 20 minutos em um ambiente controlado que vai estar 325 Kelvin, com um coeficiente de convecção, né, de 20 watts metro quadrado Kelvin, certo? Supondo que as propriedades do ácido sejam condutividade igual a 40 watts por metro Kelvin e densidade igual a 7.800 Kelvin por metro cúbico, e calor específico constante 600 Joule por quilograma Kelvin, tá? Como é um material sólido, Cp é igual a Cv, que é igual a C só, tá? Pede determinar o processo final da temperatura das esferas, temperatura final das esferas, né? Energia transferida durante o processo de resfriamento. Isso para a gente usar aquela equaçãozinha, né? Do calor transferido. Tá? Como que a gente faria isso? Então, a primeira coisa para a gente fazer é fazer um desenho, né? O nosso exercício poder pensar, poxa, temperatura inicial 1150, beleza. Temperatura do meio 325 Kelvin. Normalmente fazer uma temperatura lenta, tá? A gente usa óleo, tá? E aí, coeficiente convectivo para o óleo vai ser baixo, eu coloquei aqui um 20 watts metro quadrado Kelvin, tá? A temperatura dele é baixa também. O óleo poderia ser até uns 60, mas coloquei como 20. Propriedades do material já estão aqui, o tempo foi fornecido, e aí a gente começa a ver que esses exercícios de transferência de calor transiente, eles vão acabar sendo tanto quanto limitados em questão de condição de contorno. Ou ele vai dar para a gente, igual foi dado no exercício anterior, né, temperaturas para a gente achar o tempo, ou ele vai dar o tempo e vai pedir temperaturas, certo? Ele fica muito nessa ou de um jeito ou de outro. Então, no máximo pode colocar alguma outra condição no meio do caminho. Mas inicialmente é isso que a gente vai ter. Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa, para todos esses transientes, calcular o número de BO. Professor, não tem alguma informação para calcular o BO. Ótimo. Você faz o exercício lá, calcula o que você precisar calcular, depois calcula o BO e vê se vai estar certo. Se ele der errado, você tem que voltar no início da equação. Tá? E tem que usar outro método. Então, o coeficiente convectivo é 20. O comprimento característico que nós vamos utilizar para a esfera poderia ser o raio sobre 3 ou poderia ser o raio. E aí no semestre passado eu combinei com a minha turma, né, para a gente trabalhar o raio para esse exercício. Então é o raio que a gente vai trabalhar, tá? Então, já que o diâmetro é de 12 milímetros, o raio para a gente vai ser de 6 milímetros, certo? Metade do diâmetro. Então eu pego lá o coeficiente convectivo, a condutividade térmica, o raio aqui, e vou achar o valor de 0,003. Esse valor é menor que 0,1, então a gente pode utilizar o método de capacitância global de novo. Que bom. Então eu vou pegar a mesma expressão para a gente, e aí o que eu vou fazer? Primeira coisa, vou calcular o θi, que foi informação dada, ele vai começar de 1150, vai trocar calor com o meio que está 325, então o θi para ele vai ser de 825, tá? Positivo dessa vez. Notem aqui para o primeiro, o θi ele ficou negativo e o θ também, porque era um processo de aquecimento, certo? Aqui já é um processo de resfriamento. A mesma metodologia, o mesmo formato da equação vai atender os dois processos de aquecimento e resfriamento, e quem vai, vamos dizer assim, permitir que a gente trabalhe desse jeito sem precisar trocar nenhum sinalzinho é justamente os θ. O valor que o θi e o θ vão acabar assumindo, certo? Um processo para outro. Que processo de aquecimento, o θ e o θi vão acabar ficando positivos, de resfriamento eles vão ser negativos. Tá? E aí o que acontece? A gente vai lá, calcula a constante de tempo térmica, né? Foi dada para a gente a densidade, peguei o volume da esfera, vou dividir pela área da superfície, tá? Cp aqui e o coeficiente de convecção. Nota que para esse daqui eu não estou utilizando, né, o raio só com comprimento característico, que matematicamente o volume pela área de superfície, né, vai dar o raio por 3, certo? Mas aqui, ó, no comprimento característico em si, eu estou usando o raio, né, para a gente trabalhar de maneira conservativa, mas isso não muda
a inércia térmica, né? Eu querer trabalhar com raio com comprimento característico, não muda a inércia térmica que o corpo vai ter, nem muda, né, a taxa de transferência de calor que vai estar ocorrendo sobre ele. Então, fazendo essa continha, a gente vai obter lá uma constante de 468 segundos, aproximadamente, certo? E com essa constante, o θi, eu vou pegar, né, o valor que a gente vai ter para o tempo, ele fala que é de 20 minutos, então 20 minutos vezes 60, né, segundos para cada minuto, a gente vai ter 1.200 minutos. Então, eu vou pegar os menos 1.200, que é menos o tempo sobre a constante de tempo térmica, e dividir por esses 468. Quando a gente fizer a conta, a gente vai achar um valor de 63,52 Kelvin para o termo do teto. E aí, para a gente chegar em temperatura mesmo, vou simplesmente somar a temperatura do meio. Então, 63,52 mais o T infinito, que é os 325, vai chegar para a gente na expressão da temperatura. Ainda vai estar em 388,52 Kelvin, certo? Ao final desses 20 minutos. Então ainda está quente, tem que pegar de luvinha ou pelo menos com a ferramenta lá. E aí, para a gente calcular o calor, simplesmente vou pegar a equação que está prontinha para a gente já, não vai precisar ficar deduzindo nada. Vou pegar ρ, volume, Cp, θi, que multiplica 1 menos a exponencial de menos o tempo pela constante de tempo térmica, certo? Que daria para a gente densidade 7.800, volume, o volume da esfera, 4/3 de πr ao cubo, certo? O θi, 825 Kelvin para a gente, é isso? Mesmo valor, que vai multiplicar o Cp, ficou faltando aqui, eu troquei eles de posição, 600 Joule por Kelvin, quilograma Kelvin, e aí 1 menos, né, o exponencial de menos 1.200 sobre 468 por segundo. Vai dar um calor para uma esfera de 3.224,4. Então, para cada esfera, esse é o calor que vai ser trocado. Ou seja, a esfera vai, ao longo daqueles 20 minutos, vai transferir essa quantidade de energia para o óleo. Seria o fluido, né, que a gente usaria para fazer o resfriamento desse tipo de coisa. Tá? E aqui eu fiz um gráficozinho, né, mostrando como que as temperaturas vão variando em função do tempo, onde está a temperatura do meio. Então notem aqui, ó, essa temperatura vai reduzindo ao longo do tempo, vai aproximando a temperatura do meio, né? A taxa de transferência de calor também vai reduzindo. Com menor for a diferença de temperatura entre o corpo e o meio, menor a taxa. Fatalmente. Tá? Então, só mostrando pra gente, ó, a taxa de transferência de calor, por sua vez, seria, né? Ela começaria na transferência de calor em função basicamente, né, do como é que fala? O início da taxa seria basicamente a gente pegar, né, a taxa de transferência de calor, que seria para o corpo, né, ρ, volume, Cp, e uma derivada, né, da temperatura em relação ao tempo. Então, eu vou trabalhar em função de θ aqui. Então, derivando a temperatura em função do tempo, a gente teria, né, o D, função de temperatura em relação ao tempo, a expressão de θ. Aqui, ó. Como eu teria um E elevado a menos o tempo sobre a constante de tempo térmico, na hora que eu derivar, eu vou estar derivando só em função desse termo do tempo aqui, ó. Certo? Como eu quero para um tempo igual a zero, eu vou pegar esse valor do tempo aqui, vou jogar um zero nele, vou ficar aqui com o exponencial, né, de zero, então vai dar 1. E as constantes que a gente teria multiplicando, né, acabariam descendo. Né, o θi, a constante de tempo térmico, etc. Tá? E aí eu ficaria aqui para o início do processo de transferência de calor com uma taxa que seria densidade, volume, Cp, θi dividido pela constante de tempo térmico. Certo? Conforme o tempo vai passando, aí sim esse termo aqui, ó, não vai cancelar, ele vai passar a existir, e como ele vai estar
crescente e tem um sinal negativo, vai ficar no denominador aqui, ó, certo? Então vai reduzindo essa taxa aqui ao longo do tempo. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Bom, e para finalizar nossa aulinha aqui, ó. Opa. O próximo exemplo para a gente seria o seguinte: olha, nós temos, né, nós temos aqui, ó, uma pequena fábricazinha de pneus. E o que acontece? O pneu ele está passando ainda como uma tira de borracha, certo? Borracha, só que não é borracha. Ela já tem ali acrescentado a ela bastante carbono, já tem as fibras de aço no meio ali, mas ele está considerando só como borracha, tá? Então ele informa para a gente: a resistência e estabilidade dos pneus pode ser melhorados pelo aquecimento de ambos os lados da borracha, certo? Ele está chamando isso do material inteiro, das propriedades dela, né? A condutividade, o alfa, em uma câmara de vapor tal que a temperatura dessa câmara, o meio vai estar a 200 Kelvin, certo? O processo de aquecimento da parede de borracha, ela tem 20 milímetros de espessura, ainda não está cortada, não está frisada, ou seja, o pneu está só uma placa ainda, passando entre roletes para ser deslocado, né? É elevado a sua temperatura inicial de 25 graus Celsius até que a temperatura no plano central, ou seja, no centro dela, chegue em 150 graus. Se o escoamento de vapor sobre a superfície do pneu mantém um coeficiente convectivo de 150 watts por metro quadrado Kelvin, quanto tempo será necessário para atingir a temperatura desejada, né, no plano central? Certo? Nesse instante, qual que seria para a gente a temperatura da superfície? Então ele fala para a gente o seguinte: olha, aqui ele vai começar de uma temperatura de 25 graus Celsius e eu vou aquecer ele numa câmara de vapor que vai estar a 200 graus Celsius, certo? Até que o centro dela, né, chegue a temperatura de 150. Se eu for avaliar BO, com o coeficiente de convecção que foi dado, já que eu vou ter convecção dos dois lados, então eu vou assumir que metade da espessura vai ser meu comprimento característico. Então, se tem 20 milímetros, eu vou utilizar só 10 milímetros com comprimento característico, e a condutividade da borracha ele deu como 0,15. Se eu fizer essa conta aqui, o número de BO não é só maior que 0,1, é 100 vezes maior que 0,1. Então não vai ter jeito a gente utilizar, né, o método de capacitância global. A gente vai ter que utilizar um outro método, né, para poder chegar nesse processo aí. Tudo bem, gente? Então, esse exercício para a gente é basicamente uma chamada para a gente poder a fabricação de pneus. O pneu é uma complexa montagem de muitos elementos que emprega uma grande variedade de matérias-primas, como a borracha natural e os cabos e aros metálicos utilizados na fabricação da carcaça. Química pura, tá? No Brasil, a Michelin é o único fabricante de pneus que produz borracha natural. Essa aula não está sendo patrocinada pela Michelin, tá? Só o plantio de variedades mais resistentes e produtivas de seringueiras, a extração do látex e o beneficiamento da borracha natural são realizados nas unidades agrícolas da Michelin. Os cabos e aros metálicos são produzidos no Complexo Industrial de Itatiaia, no estado. O
processo de fabricação de um pneu Aí. começa pela preparação do composto de borracha. A composição das borrachas varia dentro de um mesmo pneu. Cada mistura é cuidadosamente estabelecida para responder às exigências de elasticidade, resistência e aderência. Então vai colocando os aditivos, tá? Longos cabos metálicos também são usados. A fabricação é efetuada sobre o tambor, um cilindro rotativo cuja parte central elástica pode ser inflada. O primeiro elemento aplicado sobre o tambor é uma tela de borracha sintética estanque ao ar. Esta camada substitui a câmara de ar nos pneus atuais. Em seguida, uma lona de cabos de aço revestidos de borracha é adicionada. Esta rede de cabos formará a armadura radial do pneu. É a carcaça radial. Prensados contra faixas de borracha com perfil especial, são instalados 2 aros de cabos metálicos de alta resistência. São os aros dos talões que manterão o pneu fixo à roda. A carcaça radial é rebatida sobre os aros do talão para assegurar sua fixação. Outros elementos são acrescentados, como os flancos de borracha macia e resistente, que protegerão o pneu de danos laterais. Damos então forma ao pneu, enchendo de ar a parte central do tambor. Ar quente, tá? 3 lonas são aplicadas ao topo do pneu. Elas possuem fios metálicos dispostos obliquamente, formando assim, com a lona da carcaça, uma rede de triângulos que limita as deformações do pneu. Enfim, a colocação da banda de rodagem, a parte do pneu que vai ficar em contato com o solo. A estrutura do pneu pode então passar ao molde de vulcanização. E aí vai ser tudo aquecido, tá? No centro do molde, a membrana cheia de água quente pressurizada empurra a matéria ainda maleável para o fundo dos frisos gravados na parte interna do molde. Graças ao calor da água e do vapor, a borracha começa a cozinhar. A elevação da temperatura provoca a vulcanização da borracha. O enxofre, presente nas misturas de borracha, faz as ligações entre as cadeias de polímeros. A partir deste momento, a borracha passa do estado plástico ao estado elástico. Na saída do molde, o pneu já adquiriu sua forma e suas propriedades definitivas. A mais alta tecnologia está presente em todas as etapas da fabricação de um pneu Michelin. Da produção de borracha natural e dos cabos e aro. Mas se ficarem mais atentos, se quiserem ver mais processo, tem muita coisa no YouTube. Tá? Questão de processo de fabricação, etc. E nesse caso aí tem muita coisa do processo da vulcanização que é de interesse de vocês da química, tá? O processo de fabricação é interessante para mim que é mecânico, mas a parte química, né, de qual que é a composição, qual é as reações, o que deixa o pneu mais resistente, menos resistente, né, mais maleável, etc. Justamente a parte de química, né? Vamos dizer assim, a receita do bolo. Certo? Por isso que eu escolhi esse exemplo aí para a gente poder trabalhar. Ver que o exercício em si ele fala de vapor, né, pelos dois lados. Na verdade não é bem assim. Você tem um molde e você injeta, né, água quente para poder fazer como é que fala? O cozimento do pneu. Tá? Então seria por um lado só, mas no exercício vem por dois. Tá? Só efeitos. Acho que por hoje fica só. Ano que vem a gente continua tratando, tá? Porque como é que fala? Esse exercício que fica aqui resolvido pra gente é justamente a gente explorar, né, a teoria. Então a gente não resolve ele direto. Primeiro a gente diz aqui, ó, não dá para usar. Então o que a gente vai ter que fazer? Então é um chamado, né, a curiosidade. Tudo bem, gente? Alguma dúvida pra gente poder encerrar? Vou parar a gravação aqui.